Boa noite, irmãos. Depois de um período de oração, pouquinha gente, né? Acho que está um pouco frio, não é? Aí dificulta um pouco para os irmãos virem. Agora a gente vai continuar o texto de Filipenses, tá? Então a gente vai abrir nossas Bíblias em Filipenses capítulo 2. É um texto conhecido que a gente vai começar, né? Porque na verdade eu só vou falar de 3 versículos hoje. Eu vou ler essa parte inteira, que é do capítulo 2 de Filipenses, do verso 5 até o verso 11. Só que hoje eu vou só falar dos versículos 5, 6 e 7. Então vamos ler. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, obrigado pela Tua palavra, e obrigado também, ó Pai, por todo o sustento que o Senhor tem dado à nossa igreja, e também, ó Pai, a todos aqueles, ó Senhor Deus, que confessam a Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe, ó Deus eterno, a todos nós. Que nós possamos ver a volta de Cristo, Senhor Deus. E que o Senhor se agrade da Igreja Batista de Vila São José. No nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Então, ao mesmo tempo que esse texto ele é conhecido e ele toca muito nos nossos corações, é um texto difícil de ser interpretado, tá, irmãos? Ele não é assim, quando a gente pega o conjunto, a gente está acostumado a ler o texto, mas quando chega numa parte como essa da Bíblia, a gente fica com aquela ideia, Jesus ele é Deus ou ele é homem? Então é aquele negócio, ele é Deus e homem ao mesmo tempo, Só que daí eu quero que você perceba primeiro a dinâmica desse texto aqui, ó. Então, o texto é assim, ó, a partir do verso 6, que sendo em forma de Deus, então ele começa com a pré-existência de Cristo, tá vendo? Que sendo em forma de Deus, aí não teve por usurpação ser igual a Deus, tá vendo? Ó? Ele vai se esvaziar agora, mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, quando a gente pega dos versos 5 até o 7, é o Deus que se esvazia e vem para a terra. Só que daí, no verso 8, olha o que ele faz. E achado na forma de homem. Agora vai inverter as coisas. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também o exaltou. Opa, agora, a partir de agora, tá vendo? Ele era, né, que puxa, tá vendo como é difícil? Não, olha, irmãos, é o seguinte, já vamos combinar uma coisa aqui. Quando eu falar ele era homem, ele era Deus, não significa que ele deixou de ser a outra coisa. Tá bom? Porque é a linguagem, não tem como, é muito difícil pregar nesse texto, nesse sentido. Então, se eu estou falando assim, ele era homem, ele não deixou de ser Deus. E quando eu falo assim, ele era Deus, ele não deixou de ser homem. Tá? Tudo bem? Então, tá bom. Então, olha só. Tá vendo? Ó? Agora, na figura de homem. Agora, olha o que Paulo vai fazer. E achado na forma de homem. Ele vai continuar. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Agora ele está sendo exaltado de novo. Então o texto começa com Cristo se esvaziando de toda a sua glória, não deixando de ser Deus. Olha que dificuldade, irmãos. Está vendo na nossa mente limitada? Se esvaziando da sua glória, se limitando para poder morrer. E agora ele está sendo exaltado, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra,
e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí quando você chega numa parte como essa, que a gente não vai falar sobre esse verso hoje, só olhando a dinâmica do texto, né? Olha só, aí o movimento que o texto faz, olha só, todo joelho vai se dobrar, não vai? Toda língua vai confessar, não vai? Aí ele fala assim, todos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Isso aqui é escatológico, irmãos. Então, os irmãos podem ter certeza de uma coisa: se tiver passando uma pessoa aí que nunca vai glorificar Deus, ou que Deus tenha misericórdia, que tem alguém aqui que não vai glorificar Deus, vamos imaginar que é fingido, misericórdia, tá bom? Estou falando que você é, só estou falando assim, num grupo, está passando alguém lá, tem alguém aqui que não glorifica Deus, irmãos, um dia vai glorificar. Então, nesse sentido, é escatológico isso aqui. Então, glorifica a Deus e vai para o desprezo eterno. Agora vamos lá, agora vamos fazer um outro exercício, tá? Depois aí, vamos ver como vai ser semana que vem, na outra semana. Eu tenho no dia 28, a certeza que é o pastor Viana. Hoje é que dia? Que dia é hoje? 14, então na semana que vem, pode ser eu, mas daqui a 2, porque eu vou tirar um dente, irmãos, tirar o dente do juízo. Será que eu vou ficar sem juízo? Quem? Vou tirar o dente do juízo. Olha, 50 anos a mulher falou que é melhor eu tirar o dente. O rapaz falou, tá bom, vou tirar, né? Ele é médico, né? Vamos lá. Então, a gente vai ver como vai ser, mas agora vamos pegar uma outra forma. Tá vendo isso aí? Quando você olhar do 5 ao 11, você pode fazer esse exercício. E agora, vamos lá. O texto começa assim no verso 5. De sorte que haja em vós. Bom, eu já trouxe uma aqui. Se você tiver uma tradução diferente aí, eu deixo você também falar. Mas eu já trouxe uma aqui hoje, já preparado. Então, ó, na minha Bíblia diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Certo? Olha essa tradução. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Acabou. A gente vê que não é uma tradução, hein, pastor Viana? Então a gente pega algo como esse aqui, é bem diferente, né? Viu a diferença? Mas só que aqui a gente tem que ter certeza que ele está explicando a Bíblia para a gente quando ele faz isso aqui. Então agora, alguém tem uma tradução diferente dessas aqui? Pronto, olha aí, ó, tá vendo? Então, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O texto começa assim, por quê? O texto de hoje começa assim, né? O texto de hoje, por quê? Por causa dos versos de 1 a 4. Por causa dos versos do capítulo 1, de 27 a 30. Vamos só lembrar o que Paulo insistiu, desde do capítulo 1, verso 27, até o verso 4 do capítulo 2, que os filipenses pensassem a mesma coisa, tivessem a mesma mentalidade, a mesma mente. É isso que ele queria, só para os irmãos relembrarem, hein, verso 27 do capítulo 1, somente deveis portar-vos dignamente, conforme o evangelho. Está muito alto minha voz, irmãos? Está alto? Então abaixa um pouquinho o seu som. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, preste atenção, que estáis, lembra, irmãos, no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do evangelho. Lembra disso? Daí, quando ele vai falar dele, verso 29 do capítulo 1, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já viste em mim, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Está vendo? Vamos lá. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma estreáveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais
o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então, a ideia é ter a mesma mentalidade. Vamos lá, todo mundo, vamos lembrar. A gente tem que pensar igual? Não, mas só que nossos pensamentos diversos têm que nos unir para a glória. Agora, se eu tenho um pensamento que me divide com a igreja, é uma coisa óbvia que eu estou errado. Entendeu, irmãos? A gente não pensa igual porque nós somos seres humanos únicos. Deus nos fez únicos. A gente tem chamado específico para a nossa vida. Todo mundo aqui foi chamado para ser pastor? Não. Hoje no tempo, pelo menos é o que a gente, por enquanto que a gente sabe, só 2. Está vendo? Então a gente tem, mas na diversidade, e eu e o pastor Viana, a gente pensa diferente, tem coisa que a gente pensa diferente. No ministério pastoral tem coisa que eu submeto a ele, tem coisa que ele submete a mim, tem hora que ele fala, Neil, calma, tem hora que eu falo para ele, calma. A gente é assim, a nossa vida é desse jeito, a gente pensa diferente. Só que nesta diversidade de pensamento, nesse pensamento diferente, o pensamento tem que nos unir para Cristo. Então, ter a mesma mentalidade. Então, vamos lá, olha só, presta atenção nisso. Vamos imaginar que a gente esteja discutindo um assunto aqui, certo? Está discutindo um assunto. E a minha opinião perdeu. A minha opinião perdeu. Perdeu ou não perdeu? Sim ou não, irmãos? Perdeu, não perdeu? A partir de agora, eu estou junto com os irmãos. Entendeu? É a mesma coisa em casa. Eu, minha esposa, a gente não concorda numa coisa. Mas a gente, mesmo discordando, tem que decidir fazer alguma coisa. A partir daquele momento a gente está junto. Não tem esse negócio de, viu, não avisei? Não tem negócio de eu avisei. A gente está junto. E se der errado, a gente conserta. Então vamos imaginar que a igreja, tá bom, me submeta à igreja. Aí quando, imagina, tá, irmão, deu errado. Aí eu vou vir aqui no púlpito, jogar na cara da igreja que a igreja estava errada? Não, a gente vai consertar. E o contrário também. Certo? Então olha só, porque a gente tem que ter a mesma mentalidade. Aí ele pega e faz isso e aí vai. Ele continua o negócio. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Como fala na NVI? Eu vou ler na NVT. Ah, pode ler. É para pensar igual, não é? Então a gente vai pensar igual Cristo. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo, que é a tradução NVT. Isso é o que a gente deve fazer. Isso é o que a gente deve fazer. Então, lembra que eu falei na semana passada, por exemplo, gentileza gera gentileza? Lembra disso? Então, é isso que a gente tem que fazer. Entre eu carregar o banco e você, deixa que eu carrego. Aí, no final do culto, a gente não carregou o banco aqui? Né? Então, não é isso? Ué, entre você carregar e eu carregar, deixa que eu carrego. Porque Cristo faz o quê? Cristo faz uma coisa que não tem essa coisa do ser o Deus. O que ele faz? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aí eu vou em outra tradução também, para os irmãos verem. Olha aqui, ó. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Está vendo? Isso aqui não é uma tradução, irmãos. Isso aqui é uma explicação. A NVI fala como? Que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Pronto. Está vendo? Explicou a Bíblia para nós. É uma tradução? É, mas está explicando. Essa é a ideia do texto mesmo. Porque assim, ó, ele era Deus ou não era? E quando ele veio para a terra? Continuou sendo Deus. Muito bem. Se alguém olhasse para o Senhor Jesus, o que ele enxergaria? Um homem, isso, irmãos. Um homem. Cristo passava pelas pessoas como um qualquer?
Passava. Você precisa imaginar que Cristo começa o seu ministério aos 30 anos. E quando ele começa a fazer os milagres lá perto da sua casa, o que as pessoas falam? Não é esse o filho do carpinteiro? Aí falaria assim, ué, não é o Zezinho? Ia falar assim. Entendeu? Ah, não é o Beto esse aí? Como é? A sua família chama o senhor de Zeto? Não é o Zeto aí, olha aí. Olha o Guga lá, olha o Guga aí. Não é ele? É. É isso que eu ia falar. Não é esse o filho do carpinteiro? Ele era uma pessoa comum, porque ele se esvazia da sua glória. E aí, irmãos, é aquele negócio. Ele sofreu nesse corpo tudo que eu e você, a gente sofre. Tudo. Cansaço, fome, tentação. Tudo. E assim, ele tinha as necessidades de uma pessoa comum. Por exemplo, ó, você vê, ó, o que vocês acham? Os apóstolos eram homens maduros ou não? Olha só, não precisa responder. Os apóstolos eram homens maduros ou não? Aí eu vou te dar uma dica para você interpretar a Bíblia. Quem paga imposto entre Cristo e os discípulos? Você já viu? Você pegou aquele texto? Só ele e Pedro. Vai lá e dá por mim e por ti. E os outros, nem idade para pagar imposto tinha. Então, ele estava ali com aquele grupo de pessoas. E ele foi conhecido depois que ele começou a fazer os milagres. Então, Cristo, ele começa o ministério maduro. Até imposto ele pagava. Então, olha só, irmãos. Agora a gente tem que olhar para o texto e falar assim, espera aí, mas ele se esvazia, e a gente pode ligar esse texto a alguma coisa anterior? Aí é que está a beleza desse texto. Olha só. Está vendo o que Cristo fez? Cristo se esvaziou de sua glória, né? E aí, tanto na NVT quanto na NVI, eles traduzem a Bíblia explicando que o Senhor Jesus não era egoísta. Olha só como é que... Presta atenção, depois o pastor Viana vai ler de novo. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus que fosse algo que devesse se apegar. Está vendo? Não era algo que ele queria levar vantagem. Não é algo que ele devia ter egoísmo. Lê, por favor, na NVI. E apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Olha aí, agora olha o verso 3, você lembra dele? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Verso 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós. Se você, sabe o que o Paulo está falando? Se você fizer isso, está nos versos 3 e 4, está vendo? Olha a consequência. Vocês têm que fazer isso de uma tal forma que haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não se beneficiou das vantagens de ser Deus. Não teve benefício para ele. Ele não se apegou a essas coisas. Ele não olhou para a obra da salvação como algo egoísmo. Você acha que Cristo se entregou por nós, irmãos? Cristo se entregou por nós ou não? Nada façais por vanglória ou contenda, mas por humildade, considera os outros superiores. Quando chegam para aprender o Senhor Jesus, o que ele diz? Eu estou aqui. Eu estou aqui. E todos os outros homens foram embora. E o que Cristo fez? Então vamos só lembrar, não dá tempo de ir no texto. Mas quando chegou no momento dele ir para a cruz, sabe aquele momento dele ir para a cruz, que ele está sendo condenado? O galo canta a última vez de todas. E sabe o que ele faz? Ele ainda restaura Pedro. Olha o texto de Lucas e você vai ver o Senhor Jesus olhar para ele. E é naquele momento que ele se arrepende. E aí você vê a diferença entre Pedro e Judas. Viu o que o pastor Viana falou na semana passada? Foi agora, domingo, né? Pronto.
joga as moedas, é contigo. Ele se arrependeu? Está escrito lá, arrependeu, não está? Mas foi se enforcar. Enquanto um está com remorso e se enforca, o outro se arrepende verdadeiramente e vai atrás de Cristo. Porque se você olhar para o texto de Pedro, ele vai dizer que ele foi testemunha das aflições de Cristo. Então eu vou dizer por mim, eu creio que Pedro estava lá. Talvez não do lado de João, de Maria, mas estava lá. É isso que Cristo faz. Quando todo mundo vai embora, ele ainda tem tempo de olhar e falar: você merece estar comigo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Não tem vantagem de ser Deus, me esvazio para poder me limitar. Veja, irmãos. Deus é limitado ou não é? Na sua essência. Ótimo. Agora vamos lá. Para se relacionar conosco, ele se limita. Para se relacionar conosco, hein? Por exemplo, ele não pode mentir, pronto. Colocou um limite para ele. Para ele poder se relacionar conosco, não pode mentir. Cristo podia descer da cruz? Não. Não pode, porque ele falou que ia para a cruz. Antes de ir para a cruz, ele deixou claro que ele ia para a cruz. Antes de Cristo nascer, Isaías 53 foi escrito. Antes de Isaías, Davi escreveu o Salmo 22. Está vendo? Ele se limita. Então ele vem, se esvazia, e ele, agora é homem, pode morrer. Mas só que é o seguinte, porque o salário do pecado é a morte. Aí não, tem que falar a verdade, irmãos. A gente não fica doido com um negócio desse? Espera aí, Cristo não peca e morre? É o salário do pecado. Então, duas coisas. Não é que se Cristo não tinha pecado, se enfiasse uma espada que ele não morria. Espera aí, primeira coisa, a humanidade peca. Não se esqueça, eu sofro devido ao pecado do meu vizinho? O que você acha? É só você, deixa ele ligar o som alto para você ver. Se você não sofre. Sofre ou não sofre? Alguém tem vizinho que toca som alto? Tem, né? Certo? Sofre ou não sofre? Aí vem um louco num carro, numa moto, num caminhão e bate no seu carro. Você está certo. Não, você está correto na sua. Bum, bateu no seu carro. Você vai sofrer ou não devido a esse acidente? Pronto. Está vendo? Então a gente sofre devido ao pecado do outro. Tudo bem, irmãos? Primeira coisa. E segunda, a gente não pode se esquecer. Verso 7. Isso. Verso 7. Mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Eu não vou entrar no verso 8 não, hein? Espera aí. Eu estava pensando que eu estava no 8. Está vendo? Eu já ia falar da morte de Cristo por nós, né? Mas eu falei também, né? Mas eu vou parar no 7, que é o que eu combinei aqui com os irmãos. Vamos lá? Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a Bíblia diz, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação. Então, ótimo. Tudo aquilo que o poder de Deus podia trazer de benefício para Cristo, eu queria que você lembrasse. Sabe o que alguns disseram daquele poder? Que ele tinha Beelzebu. Lembra disso? Olha só. Hoje em dia, eu até acho engraçado, né? O pessoal antes olhava para as obras de Cristo, que eram feitas pelo Espírito, e chamava de Beelzebu, né? As obras de Cristo, feitas pelo Espírito Santo, tinha gente que chamava de Beelzebu. Lembra disso? Aí de vez em quando eu vejo algumas coisas hoje, né? Que não tem nenhum fundamento nas Escrituras. E a pessoa fala que é do Espírito Santo. Está vendo como as coisas se invertem? Eu não estou falando que é do diabo aquilo lá, irmãos. Mas você sabe que tem coisa que é do homem. Eu vi uma cena esses dias de crescer
a perna. Olha, irmãos, para mim é difícil uma coisa dessa, hein? Mas ela falou que a perna dela era curta e depois que o homem orou e ela tremeu lá, a perna cresceu. Entendeu como é? Não, estou falando a verdade. Isso acontece, irmãos. Você duvida disso? E ouvi dizer, hein? Ouvi dizer. E é por gente famosa. Que tem gente que marca o X e fala assim para a pessoa, ó, você vai ficar aqui. Quando eu falar que alguém foi curado, você levanta. E a minha mãe também viu que ela me contou. Escreveram para o advogado assim: o meu emprego era ser endemoniado. Falou desse jeito. O meu emprego era ser endemoniado. Eu posso entrar com, não sei o que, trabalhista? Não sei como é que fala. Como é que fala, pastor Viana? Ação. Com ação trabalhista? E o advogado explicando lá, se ninguém podia ficar no seu lugar, se você tinha horário, foi conversando lá, você pode pôr a justiça, a igreja na justiça. Porque ele tinha que cair lá endemoniado. Certo? Então, Cristo não. Cristo, o que ele faz? Não adianta. Nenhuma reputação. Olha para o Senhor Jesus, é um homem comum, é um homem que anda com os seus discípulos, é um homem que arrasta multidões, é um homem que faz milagre. Tinha cego, o que aconteceu? Não sei, só sei que agora eu vejo. Eu era cego, agora vejo. Pergunta para os pais da pessoa: ué, ele era cego ou não? O que aconteceu? Vai lá, ele tem idade, pergunta para ele. Agora, que esse é nosso filho, Beelzebu, chamava Cristo. Mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo. E agora, olha só. A gente tem a ideia de servo de alguém, irmãos, que, imagina, faz alguma coisa, ganha um abraço, faz alguma coisa, ganha um trocado, sei lá. É isso que a gente tem a ideia de servo. Irmãos, quando a gente olha um texto como esse aqui, do apóstolo Paulo, os textos bíblicos, quando coloca servo, é um escravo. Agora você não pode pensar num escravizado que veio da África também, não é isso. É um escravo, alguém talvez se vendeu. Não pode pagar uma dívida, se vendeu, talvez. Perdeu uma guerra, virou escravo. É alguém que não tem nenhum direito. Essa é a ideia de escravo. Então Cristo se esvazia de tal forma que não tem reputação nenhuma. Ele se esvazia de tal forma que agora ele é alguém que não tem direitos. Aí você vê, não tinha onde reclinar a cabeça. Cristo vivia das ofertas, sim. É claro que quando o próprio Deus ofertava algo para Cristo, e isso aconteceu, o próprio Deus, ofertando, ele ora ao Pai, multiplica o pão. Tem sobra ou não? E o que ele faz? Manda recolher. Não é lindo aquilo? Mas por que ele não, para cada pedaço daquele, ele não multiplicou mais? Porque ele se esvazia de sua glória. O que Deus dá para ele, ele tem como bênção. Guarda para a gente comer depois. Está vendo? É o próprio Deus, irmãos. Está entendendo essa ideia? Por que ele não multiplicou o que sobrou? Não. O que sobrou a gente vai comer. Até o que Deus dava para ele fazia isso. E glorificava o Pai. Então, agora, ele é escravo. Escravo no sentido de não ter nenhum direito. E aí, irmãos, termina fazendo-se semelhante aos homens. Mais uma vez, e aqui a gente terminou no horário hoje, bem certinho, que bom. Fazendo-se semelhante aos homens. Quando a gente encontrar o Senhor Jesus, a gente não vai ter dúvida de quem é o nosso representante no céu. Algumas pessoas têm dificuldade nisso daí, A gente vai ver Deus, irmãos. No capítulo 14 de João, o Senhor Jesus disse: quem vê a mim, vê ao Pai. A gente não sabe o que está preparado para nós, mas a gente tem algumas certezas, entendeu? De novo, o que está preparado para nós, o olho não viu, o ouvido não ouviu. Agora, quando vier o novo céu e a nova terra, que vai ser melhor que esse, a gente não tem dúvida. É que aqui é tão bom, Deus é tão misericordioso, fez algo tão bom para a gente, que a gente não quer ir para lá, e a gente também não sabe por quê. Tá bom? Não é pecado. Lembra que a gente conversou esses dias, falando sobre Filipenses? Não é pecado você não querer morrer.
Não é pecado isso. Talvez chegue um momento que você queira morrer. Mas, quando a gente tiver essa oportunidade de encontrar com o Senhor Jesus, a gente vai ver um homem ressuscitado. Sabe por quê? Porque ele se fez homem. Aí, e achado na forma de homem, a gente vê na próxima semana. Tá? Obrigado, Senhor. Agradeço pela tua palavra e peço que o Senhor abençoe as nossas vidas, nos usando para a tua glória e fazendo, ó Pai, com que todos nós que estamos aqui hoje, aqueles irmãos que estão em casa, a gente possa te servir da mesma forma que Cristo Jesus te serviu, com o mesmo pensamento de Cristo Jesus, com a mesma humildade de Cristo Jesus, ó Pai, que a gente tenha uma mesma mentalidade, que tudo que a gente fizer, pensar, falar, mesmo nas divergências, a gente possa se unir para a glória do teu Filho Jesus. E é em nome dele que eu te peço. Amém. Deus abençoe. Irmão de casa, um abraço.